Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes, internautas da sua rádio e TV Cidade. Estamos aqui, pessoal, como vocês podem reparar no detalhe, Arambaré. Arambaré que até 1992 pertencia à memorável de todos nós. Arambaré com todos os seus encantos, com a Lagoa dos Patos, essa água abençoada que abençoa e banha todos os nossos municípios. Tanto faz aqui os camaquenses, o pessoal de Arambaré e demais cidades de todo o Brasil procuram essas águas da Lagoa dos Patos. Estamos aqui para falar de um casarão histórico. Por que eu falo histórico? Porque para Arambaré tem muita história. O Ataúpa Sibius, né? O Ataúpa Sibius, melhor dizendo, médico de origem uruguaia, ele que veio para Arambaré difundir todas essas riquezas naturais. Ele que construiu um prédio, olha só pessoal, um prédio cravado na década de 40, começou então com engenho, ali ele agregou creche, restaurantes e fez muitas melhorias para esse povo. Assim como a gente pode falar, Emanuel da Silva Pacheco fundou a memorável de todos nós no dia 5 de maio de 1851. Nós também podemos falar com grande propriedade. O Ataúpa Sibius, esse médico uruguaio, com certeza fundou essa rica cidade de Arambaré. E nada mais, nada menos do que o seu neto, o grande amigo, escritor, professor Irajá Barreto Sibius, vai nos narrar essa história gloriosa do seu avô, que a população fala, lendas que muitos iam fazer visitas e ao escurecer ouviam vozes do além, aonde ninguém vive, aonde ninguém vem. Vozes que as pessoas não sabiam até hoje explicar. Nós temos relatos verídicos, são várias pessoas que depois, devido à grande energia positiva que tinha no prédio, o pessoal nos narra que tinha então algumas coisas que só ali aconteciam, tá pessoal? E nós vamos para lá com o nosso grande amigo Irajá Barreto Sibius, no prédio histórico, narrar essa história e levar ao conhecimento de vocês. Venham comigo, gente! Pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos aqui, ó, nesse lugar, nesse prédio histórico para a cidade de Arambaré. Como vocês podem reparar, tem até uma ave lá, ó, um urubu. Tá lá em cima, lá, um abutre, daquela parte ali, no terceiro andar, tá pessoal? Então um prédio histórico construído na década de 40 e a gente está aqui com o nosso grande amigo Irajá Barreto Sibius, né Irajá? Boa tarde a todos. É um momento de emoção rever, né, esse prédio em que eu pude conviver com meu avô. A gente veraneava aqui, né? Quando ele faleceu eu tinha 5 anos de idade. Mas assim, havia uma relação entre nós de avô e neto. Era, antes de qualquer coisa, meu avô. E dizem que quando eu nasci gêmeos com uma menina e nasci a metade do tamanho dela, né? E ainda nasci com o esôfago preso e muito magro. Dizem que quando ele foi me ver no hospital, eu sou português de nascimento, porque eu nasci na Beneficência Portuguesa. E diz que ele comentou que este não é meu neto. E aí com o ano eu passei do tamanho da minha irmã, já estava mais gordinho e tal, e disse, sim, este é meu neto. E na véspera dele falecer, ele morava num sobrado em Porto Alegre, e tinham passado ele para um quarto embaixo,
fazia horas que eu não ouvia. E nós fomos visitá-lo já quase um mês antes dele falecer. E eu entrei correndo na casa e ele estava deitado na cama, cheio de fios já. E disse que eu saltei na cama, isso depois foi relatado pela minha mãe. E a minha mãe era muito durona, né? Quando eu saltei já no colo dele. E a minha mãe já me caçou pela orelha, né? Para domar a fera. E ele, abraçado em mim, disse: "No toque e me neto". Então, assim, a minha relação com ele era de avô e neto. A gente se via muito pouco. E depois do falecimento dele, aqui era o nosso local de veraneio. Caramuru, para mim, vai ser sempre, eternamente, Caramuru. A minha Caramuru, em que a gente ia na praia e via os pés, né? Água limpa, né? Esses dias falei para o atual prefeito isso, né? De cuidar, Ambaré, de cuidar da nossa praia. Eu acho que uma das ideias do Atahalpa era prestigiar o turismo. Ele via um potencial de turismo nessa região. Tanto é que inicialmente isso aqui era para ser um hotel-cassino, não é? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma preocupação em termos de industrialização de arroz, de plantação de arroz. Eu acho que ele foi, como outros tantos, como Quexé, como outros tantos, um iniciador de muitas coisas, um visionário. Então era para ser um hotel-cassino. Havia 2 barcos que levavam arroz, depois que virou engenho, até Rio Grande. De Rio Grande havia um escritório no Rio de Janeiro onde se vendia arroz. Até hoje, você encontra um dos navios, o Domador, na entrada de Porto Alegre, né? Hoje virou barcaça de areia, né? Então ele era um visionário, segundo as escritas do Dr. Máximo Lopes. Ele considerava meu avô um socialista de primeira. Eu acredito que sim, porque uma das coisas que ele preconizava é que houvesse primeiro cultura de subsistência. Então ele entregava para o associado do Acibius S.A. Vacas leiteiras. Eu ainda conheci, quando estava desmembrando a firma, nos anos 60, um matrizeiro de Duroc, na hoje Fazenda Alvorada, que é da minha tia. E ali ele distribuía leitões para que os associados tivessem diversificação de culturas. Então era obrigado a plantar milho, plantar mandioca para sustentar esses animais. Na Tafona, ali naquele prédio, ao lado, antes do velhaco, era para fazer farelo de mandioca, farinhas e tal. Então havia uma preocupação dele em que as pessoas tivessem, primeiro, cultura de subsistência e, segundo, diversificação de produtos. Não é? Sempre havia uma questão premente das pessoas terem o que comer. Nós somos produtores rurais. Isso ele botou na nossa cabeça. Hoje até coloquei no Facebook sobre isso, né? Eu aprendi com ele, aprendi com meu pai, que a terra é sagrada e que essa terra não pode só se retirar dela. A gente tem que devolver para ela o que ela necessita. Então, ele se foi um cara preocupado. Tinha 2 agrônomos que trabalhavam com ele, Dr. Carlos Miranda Garcia e Dr. Moisés Westphalen, que buscavam, numa época que não, talvez nem existisse o IRGA, já uma pesquisa. Houve uma época em que ele trouxe um técnico japonês para ensinar o plantio de arroz irrigado. E assim, tem muitas histórias, tem muitos mitos, né? E que algumas são verdadeiras, outros o Dr. Garcia me contou, algumas coisas bem engraçadas. Uma, que ele estava no carro, o Dr. Garcia dirigindo, ele do lado, e o casal de japonês atrás. De repente,
a senhora sentiu necessidade de urinar. Desceu do carro, parou do lado dele, levantou a saia e urinou do lado dele. E disse que ele comentou: Mira Garcia, que pueblo extraordinário, que modernidade, não há preconceito. Mais adiante o senhor também deu vontade de urinar. Fez a mesma coisa, saiu do carro, parou do lado dele e urinou do lado dele. Ele disse: Mira Garcia, que sem vergonha. Aí era ruim. Então tem muitas histórias assim da família em que se conta. O Dr. Garcia depois me confirmou algumas com verdadeira. Outra vez ele tinha um lado humano muito grande. Então, se ele precisasse atender um cliente na Serra de Camaquã, ele ia. E foi atender um cliente já terminal. Passou a noite inteira com o cliente. É claro que ele, segundo alguns, ele levava um violão a tiracolo, né? E chegou na casa, e aí passou a noite toda, aí de repente deu uma fome nele. E a senhora disse: olha, eu fiz uma sopa. Mas o pessoal humilde e tal. Era uma sopinha bem ralinha, né? E ele começou com a concha, dar uma procurada e achou um osso. Ele disse: bom, se tem osso, tem tutano. Pelo menos tem alguma proteínazinha, né? E olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, pegou aquele osso e tentou tirar o tutano dentro do osso, né? Estou com um garfo, com a faca e nada. Não teve dúvida, ele tinha um lado sofisticado, mas tinha um lado bem prático, né? Não teve dúvida. Encheu o dedo no osso e estava já comendo o tutano. De repente chega a senhora e ele ficou meio constrangido e baixou o osso. E conversando com a senhora e tal, de repente passou um cusquinho no osso. E saiu com o osso na boca. Então são coisas engraçadas do meu avô, e não do Dr. Sibius, como cito. Então esse lado que era a minha relação com ele, né? Mas voltando ao assunto, eu acho que ele era um visionário, um sonhador, não é? Mas havia uma preocupação com ele, com o ensino de fixar o homem na terra. Aonde é a fazenda La Cornelle, existe um prédio em que ele construiu para ser um hospital. Nós moramos próximo. Meu pai, quando jovem, queria ser marinheiro e meu avô não deixou, que ia ser médico. Depois um primo meu, o neto mais velho dele, foi médico ali na Coxilha Grande. E era uma comunidade de acionistas, como se chamava. E meu pai trabalhou anos. Hoje eu coloquei uma homenagem. Eu acho que todo dia é dia de tudo. Eu reparei, até compartilhei na página das fotos antigas. Então, esse lado humano, meu pai puxou dele. Que atendia, eu vi meu pai ganhando galinha, ganhando verdura, né? E meu pai se revoltou, se aposentou cedo exatamente porque acho que faltava humanidade no médico. Desculpe, eu estou falando com alguém... Não, sim. Ligado a... Desculpe se eu mas atingir alguém. Não, com certeza a família sua toda é da medicina, a doutora Atahualpa Sibius, que construiu esse prédio aqui, o pessoal tem dúvida, até peço para o nosso cinegrafista filmar mais uma vez aqui o prédio, que para a época, na década de 40, começou mais ou menos no final da década de 30, isso aqui era uma obra faraônica, porque tem rastros, isso aí está colocado com barro, né? Naquela época o cimento era raro. E algumas pedras vieram da Europa, inclusive, né? Ali onde era o prédio, era a sede, ali funcionava, por exemplo, marcenaria. Os móveis lá de casa, todos foram feitos por aqui na época que se tinha tempo, né? Foi construído por ele, sim. Tinha uma outra visão, que era de ser um hotel cassino. Aí em 45 o Dutra termina com os cassinos e terminou com o transporte hidroviário. Isso, também. E aí começa a construção da BR, que nós estamos até hoje lutando com a duplicação dela. E aí acabou não só com o engenho do Atahualpa, mas com outros engenhos de outros
outros companheiros que também faziam o transporte do arroz pela lagoa, né? Então, assim, às vezes uma atitude muda toda uma estrutura de uma comunidade, coisa e tal, né? Então é lamentável isso, mas foi ele que construiu. Ele era um sonhador, ele era um visionário. Mas assim, eu acho que ele tinha uma, como dizia o doutor João Máximo, ele tinha essa visão também de enriquecer, mas as pessoas enriquecerem com ele. Ele era solidário, né? Ele era solidário. Então, por exemplo, quando ele via que um acionista se destacava, ele disse, bom, hora de cambiar. Aí colocava outro para que a pessoa também tivesse oportunidade. Oportunidade é o que falta nesse Brasil, oportunidade. Às vezes as pessoas querem trabalhar, querem se dedicar a alguma coisa e não há oportunidade, né? Então, não estou dizendo que as pessoas são 100% anjinhos, e não existe isso. Mas que ele tentou ajudar, tentou. Então não estou também aqui para estar enaltecendo Sim, claro. Demais o meu avô. Como todos, como eu, como tu, como o nosso cinegrafista, todos temos defeitos. É verdade. E se vocês repararem, da água, estamos a poucos metros da água, da Lagoa dos Patos, e o prédio. Prédio, água, água, prédio. Mostrando que o que mais a população buscava para desenvolver ali o Passo do Douro era a água, né? Tanto que Camaquã se desenvolveu daquele braço do Douro por causa da água. E não teve essa, eu diria assim, esse povoado em outros lugares. E o doutor Cibius, na época, já era muito inteligente, o seu avô. Dizem que a primeira coisa, isso aí é outra paixão da família, né? Que a primeira coisa que ele fez ao chegar aqui, segundo o Roberto, a convite de alguém, que eu não me recordo quem, que convidou, que foi buscá-lo em Rio Grande. Na família, o que a gente sabe é que ele apontou o dedo no mapa do Rio Grande do Sul e apontou a Lagoa dos Patos, exatamente onde hoje é Arambaré, e disse: isso aqui um dia vai ser futuro. E a primeira coisa que ele fez foi essa avenida de Butiazeiro. Muito linda, né? Ninguém faz uma avenida de Butiazeiro se não pretende ficar muito tempo aqui. Não é? Na Cornélia tem um parque, que hoje pertence a uma prima minha, em que ele trouxe árvores da Europa. E, é claro, está fechado, é uma propriedade particular. E esse amor pela árvore, esse amor passou para os filhos, a paixão pelos animais. Então, por exemplo, eu era o parceiro do pai de plantar árvores, o pai também, na sede dele, tinha árvore. Pessoal, não esquecendo que próximo dia 22, agora, às 18 horas, na cafeteria do Cláudio Pegloff, que é do anexo ali do Macro Atacado Kroloff. Nosso grande querido Irajá Barreto Cibius vai estar dando aquele autógrafo e lançando mais de uma dezena de livros, até quase que eu acertei, são 11 livros, né, Irajá? Escritos de 1 ano e meio, a pandemia me deixou inspirado, onde eu conto reminiscências, eu conto histórias de família, as que se pode contar, é claro, né? Tem algumas que é bom não contar, porque tem algumas coisas muito engraçadas que eu não posso citar porque são engraçadas se eu citar os nomes, né? E aí vou atingir alguns amigos queridos que eu tenho, que vão virar meus inimigos, né? É uma entregação total. E depois do dia 30 estou esperando os amigos na Fazenda Refúgio, na Parada Bonita, na República Independente da Parada Bonita, para a gente conversar e falar sobre artes, porque vai ter teatro, vai ter música, vai ter literatura. Diz que o Edilon, depois do quinto uísque, canta, que é uma beleza. Então, vai estar aberto. Quem dera. Vai estar aberto, eu sou muito brincalhão. Não esquecendo então, pessoal, dia 22, na cafeteria do Cláudio Pegloff,
no anexo aí do Macro Atacado Kroloff, às 18 horas, dia 22. Agora sexta-feira, tá, pessoal? E depois dia 30 na Fazenda Refúgio. Para quem vem sentido Arambaré, Camaquã, Arambaré, você vai dobrar à esquerda. Para quem sai de Arambaré sentido Camaquã, vai dobrar à direita. Ali na Parada Bonita, anda mais quanto tempo ali? 5 quilômetros, tem a placa na entrada ali, tem uns coqueiros imperiais ali na frente, né? E vão ser recebidos. Eu tenho um carinho muito grande, porque eu sou um terço tapense, porque fui criado, amansado na Coxilha Grande, ali em Tapes. E por falar em Tapense, La Cornélia, está cravado nas terras de Arambaré, Camaquã ou Tapes? Tá, do lado da estrada é Tapes, do outro lado é Arambaré. Mas eu acho que ela está em Arambaré. E a sede lá em cima, ela pertence à Sentinela. Então é uma confusão, né? Ô Mateuzinho, você que é motora aí dos carros da prefeitura e também da ambulância, tá aqui, ó. Pertence à família do nosso grande querido Irajá, La Cornélia. Essa casa que tu passa aí na frente com a ambulância, aí, com os carros da prefeitura, tu fica admirando, né? Pertence então mais para Arambaré, né, Irajá? Exato, exato. E a família, ele conseguiu formar os filhos todos tinham as suas profissões, né? Mas sempre houve uma ligação nossa com o campo. Todos, inclusive a segunda e a terceira geração, todos envolvidos com o campo, né? E essa paixão por árvore, por animais, pela gente da terra, né? Isso aí veio desse carinha aí que construiu isso aí. Olha só, pessoal, mais uma vez a gente pede para o nosso cinegrafista mostrar o prédio que está cravado aqui em Arambaré, perto da água. E mais que meu avô, ou mais que o doutor Atalpa, Irineu Sibil, é o meu avô. É isso aí, a gente só tem que agradecer nosso amigo Irajá. Mais uma vez a gente reforça o convite para o dia 22, sexta-feira, na cafeteria do Cláudio Pegoff, às 18 horas. O Irajá vai estar presente ao vivo e a cores. Eu que agradeço o Edilon e ao Roberto, porque fazem um trabalho extraordinário de resgatar a nossa história, que é esquecido, e a história de Camaquã tem que ser revista, porque nós temos história, nós temos muita história para contar. E tanto o Edilon como o Roberto têm essa preocupação em trazer a verdadeira história de Camaquã. E por isso tem a minha admiração, o meu apoio e o meu aplauso a esses dois conjuntamente, ambos. Somos irmãos praticamente. Irmãos em Cristo. Que fazem esse trabalho de formiguinha e maravilhoso. Parabéns, Edilon, e parabéns, Roberto. Então, muito obrigado, a gente agradece também o chofer. Nicolas, mostra o chofer que trouxe o nosso astro maior Irajá, Barreto Sibius. Mais uma vez, não esquecendo que dia 22 às 18 horas, na cafeteria do Cláudio Pegoff, estará presente esse grande amigo para autografar as mais de 11 obras que ele escreveu em meio também à pandemia. A gente tem aí a autorização do pessoal da BM Veículos que nos autorizou a filmar. Lógico, a gente tem aí as restrições normais, né, dos bombeiros, dos setores de segurança, para não adentrar ao prédio, até que pode causar desmoronamento, né, pode causar algum problema maior, tá? Aqui era o hotel, né, que seria o hotel. Essa parte onde está a revenda ia ser o cassino, não é? Olha só, pessoal, ia ser o cassino, hein? O Dutra cancelou. Não vou fazer um comentário. E aí virou engenho, mas os apartamentos continuaram. Tanto é que quando a gente vinha veranear em Caramuru, para mim é Caramuru sempre, tinha os apartamentos aqui, né? Não tinha luz, não tinha mais conforto, mas estavam os apartamentinhos montados aqui, né? Então tá, eu agradeço a oportunidade, né? E me coloco à disposição. Eu acho que nós temos muitas histórias e tiveram grandes próceres em Camaquã e Arambaré que construíram o que é a nossa região, né? Nossa, muito obrigado, Irajá. Você mora no coração da gente, ok? Um grande abraço, a gente agradece de coração mesmo.
Pessoal, a gente agradece a narrativa do nosso querido Irajá Barreto Sibius, ele que nos narrou a história desse prédio. Esse prédio que a gente já saiu, a gente está aqui na saída de Arambaré, tá? Daqui a pouco mais a gente mostra mais imagens e para nós chegarmos até aqui, nós temos os nossos apoiadores culturais. A gente tem um apoio de Dental Mais, da doutora Lígia Fabiane Medeiros, odontologia especializada. Telefone para contato da doutora Lígia Fabiane Medeiros é o 99 701 0021. Olha só, pessoal, telefone da área 51, é o 99 701 0021. A gente então conta aí com um grande apoio da doutora Lígia Fabiane Medeiros, que é Top Evidência 2020-2021. A gente também conta com o apoio cultural de Dr. Roger Vargas, nosso grande amigo médico anestesiologista aqui de Camaquã. Ele que também é prêmio Top Evidência, assim como sua esposa, a proprietária da Dental Mais, a doutora Lígia Fabiane Medeiros. Dr. Roger Vargas também é o prêmio Top Evidência 2020 e também 2021. A gente tem o apoio cultural do nosso grande amigo Gilberto Noer. Gilberto Noer aí que vem nos apoiando culturalmente. A gente só tem que agradecer esse grande amigo aí, Gilberto Noer. A gente agradece também o nosso grande apoiador, o nosso amigão Daniel Noitzling Barbosa, pesquisador nato da região dos Galpões. A gente só tem que agradecer ao Daniel Noitzling Barbosa. Também o apoio cultural do meu irmão da Chefromax, Celemar de Ávila. A Chefromax fica localizada na Faixinha. Se você quiser fazer aquela manutenção, chegue até lá. A gente manda aquele abraço especial para todo o pessoal da Chefromax. O telefone de contato da Chefromax é o 3671 5689. Então a gente agradece a todo o pessoal aí da Chefromax que nos agracia todos os meses, assim como os demais, com o Pix. A gente agradece a todos vocês, inclusive o número do Pix está aí, é um CPF sim, não tem problema nenhum de você me adicionar para cartório eleitoral, não tem problema nenhum, aqui a gente faz de coração, tá pessoal? Então o Pix, né, do CPF é o 588-5922-5000, vai aparecer ali Edilon de Ávila. Tá, pessoal, a gente agradece aí porque é muito importante essa contribuição para nós alavancar esses nossos documentários além fronteiras da memorável de todos nós. Não esquecendo, pessoal, que hoje, logo mais, às 18 horas, olha só, pessoal, lá no Cláudio Pegloff, na cafeteria do Cláudio Pegloff, o nosso grande querido Irajá Barreto Sibius vai estar apresentando as suas obras literárias. O Irajá que tem mais de uma dezena de livros, tá? São livros de poesias, são livros assim que você lê e tem aquele prazer de ler. Então hoje o lançamento dos livros do nosso grande amigo Irajá Barreto Sibius, esse que narrou para nós a história do seu avô, Atahualpa Sibius, ele que praticamente difundiu o progresso aqui nessa localização de Arambaré. Então a gente fica muito lisonjeado com o apoio cultural de todos vocês. A gente só tem que agradecer. A gente pode ver aqui, pessoal, eu costumo dizer muito a gente que é para aproximar mais nós de vocês. Então a gente sempre fala assim a gente, mas é no intuito de aproximar nós de vocês. A gente mostra aqui, lá está a Corsã e a saída e entrada de Arambaré. Nós estamos no monumento aqui de entrada que recepciona todos que adentram Arambaré para chegar até a cidade ou até mesmo a Lagoa dos Patos para se banhar. Não esquecendo, pessoal, então hoje logo mais na cafeteria do Cláudio Pegloff, que fica ali no anexo junto do Macro Atacado Kroloff, às 18 horas, hoje, pessoal, sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, às 18 horas, na cafeteria do Cláudio Pegloff, lá no Kroloff, no Macro Atacado Kroloff.
Tá, pessoal? Não esquecendo mais, então, às 18 horas, nosso grande amigo Irajá Barreto Sibius vai estar lá autografando todas as obras literárias desse grande mago das escritas e da história, da Memorável, de Arambaré e de todas as cidades desse encostado nosso do Camaquã. E com essas palavras, saindo de Arambaré, dando tchau, a gente deixa o nosso abraço para todos, com imagens de Nicolas Ávila. Edilon de Ávila deseja um excelente final de semana para todos os ouvintes e internautas da sua rádio e TV Cidade. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe cada um de vocês.